A construção da rampa havia começado. Pancinha aceitou o serviço, mas impôs algumas condições. Não quero vocês aqui me enchendo o saco para terminar logo. Não me chamem de Pancinha na frente de garotas. E não digam ao João doido que foi eu que construí essa estrutura. Ele não me perdoaria. Alguns meses se passaram e nada da tal rampa ficar pronta. Dudu já estava impaciente e louco para quebrar uma das regras que Pancinha havia colocado. Mas não tinha outro jeito, era esperar até que ficasse pronta a tal rampa do além. Até que numa bela manhã ensolarada, algo de novo e gigante havia aparecido na T3. Eu saí para ir à escola logo cedo e quando olhei para o horizonte, vi uma sombra que não era normal naquela rua naquele horário. Geralmente só se via a sombra das árvores e essas ficavam na calçada. Não fazia sentido nenhum uma sombra tão grande surgindo da lateral direita da rua. Quando me aproximei, tive a certeza de que a maldita rampa havia sido concluída por Pancinha. Era ela mesmo. Só que ao contrário do que imaginei, não era Dudu quem estava lá para ser o primeiro a conferir o resultado de tal empreendimento. O próprio João doido ali, examinando minuciosamente a tal rampa. Junto dele estava seu fiel companheiro dos tempos de correria, o Bruneca. Os dois conversavam bem baixo. Pareciam discordar de algo, mas eu não podia entender o que eles falavam. Ficaram por ali um tempo e depois Bruneca saiu fora e somente João doido ficou estudando a rampa. Como já estava atrasado para a escola, saí fora também. Quando cheguei da aula, fui direto à casa de Dudu. Mas antes mesmo de chegar lá, já vi que toda a turma da rua estava em volta da rampa do além. Até mesmo os que não eram skatistas. Todos queriam saber da nova obra de engenharia da T3. Dudu também estava por lá, se vangloriando por ter levado a cabo aquele projeto tão ambicioso. Havia skatistas até de outros bairros. Queriam ter certeza de que aquela rampa era mesmo do além. Me aproximei de Dudu e lhe falei o que tinha visto pela manhã. Estou te dizendo, João doido esteve aqui pela manhã, ele vai tirar satisfação contigo. Vai nada. Ele está ultrapassado. Deve estar com vergonha de ter saltado tão baixo. Esta rampa é a prova do fracasso dele. Nunca alguém saltará essa rampa. Rapaz, nunca duvide de João doido. Ele não tem esse apelido à toa. O meu papel na T3 era sempre tentar apaziguar os ânimos. Quando via que algo poderia gerar alguma treta, eu logo tratava de colocar panos quentes. Preferia que a essência daquele lugar fosse mantida intacta. Isso só mudava quando eu era o motivo da confusão. Mas foram poucos os momentos em que tive que colocar meus dotes de lutador em prática. O fato era que a rampa havia atraído a atenção de muitos skatistas e até mesmo de alguns bikers mais novos. Aquilo era tão insano a ponto de um skatista lendário aparecer por lá de vez em quando para dropar da rampa. O Zumbi, o apelido fazia jus à aparência. Branco pálido e de olhos mortos com bastante olheira, além de um aspecto físico cadavérico. Ele era conhecido por fazer coisas muito iradas em cima do skate. Mas até ele sabia que aquela rampa era insaltável. Eu até poderia tentar, mas deixaria de ser chamado de zumbi. Seria um defunto mesmo. Os garotos e garotas passavam o dia na rampa, ou dropando dela. Subia no topo e descia com ou sem skate, ou mesmo ficando apenas deitados olhando para o céu. A sensação era de que havia ali uma aura do além mesmo. Depois que todos iam para suas casas, no finalzinho da noite, que era quando a rampa ficava deserta, lá estava ele, João doido, fazendo o mesmo ritual que eu havia visto ele fazer no primeiro dia em que a rampa do além apareceu na T3. Olhava, admirava, fazia medidas, olhava de novo, pensava e logo depois ia para casa. Ele fez isso por um mês, todos os dias. Amanheceu na T3 e o sol começou a acertar seus primeiros raios na fachada das casas e sobrados daquela que era a rua mais alegre e movimentada do bairro. Talvez por ter uma mescla de crianças de todas as classes sociais. Do rico ao pobre, tinha de tudo.
era uma miscelânea social. Geralmente, eu era um dos primeiros a dar as caras na rua. Depois iam aparecer os demais. Só que nesse dia, alguém que não compareceu naqueles horários matinais estava por lá. De longe avistei alguém numa bicicleta de bicicross. Parecia estar se preparando para vencer a rampa do além, pois havia alinhado a bicicleta a uns 10 metros para o salto. Era João Doido. Ele havia montado uma bicicleta somente para aquele salto. Junto dele, para dar uma espécie de apoio, estava Bruneca, o esperado próximo à rampa para o caso de precisar dos primeiros socorros. João Doido pegou embalo durante aqueles 10 metros que o separava da rampa e veio com tudo. Quando cheguei no ponto de salto, imaginei que estivesse em velocidade bem elevada. O salto sairia perfeito, imaginava eu. Só que por algum erro de projeto, quando o pneu da frente tocou o início da rampa, João Doido se desequilibrou e não conseguiu manter o centro da subida. Isso fez com que ele e a bicicleta fossem jogadas para a lateral da rampa. Foi um meio salto, porém, devido à velocidade que estava, tanto ele quanto a bicicleta de cross foram arrastadas por uns 20 metros até que parassem próximo ao meio-fio. Bruneca correu para socorrê-lo e eu, é claro, fui lá perto para saber o que ele tinha a dizer. O corpo estava todo esfolado. Apesar de muito machucado, não havia nenhuma fratura, pelo menos aparentemente. Vamos, João, vou chamar meu tio para te levar no hospital. Não, deixa pra lá. Foi só umas cicatrizes, eu vou me recuperar. Se você tá dizendo... João Doido tinha esse apelido não à toa. Essa não era a primeira vez que ele cometia uma loucura dessas. Quando mais novo, havia enfrentado um cara bem mais velho do que ele e venceu a luta. Cansou o adversário até que pôde dar o último golpe e venceu a luta. Ele praticamente deixou que o cara mais velho batesse na cara dele até cansar. Após isso, dominou as ações da luta e a venceu com certa facilidade. Quando João Doido me viu se aproximando de onde eles estavam, já mirou logo em mim e disse: "Diga a seu amigo engenheiro que esse foi só um teste. Ainda esse mês eu venço essa rampa." Ele estava todo arranhado. No mínimo, precisaria de uns 2 ou 3 meses para se recuperar. Queimado de asfalto é mais dolorido que quando se queima no fogo, pois além da queimadura ainda tem a pancada. Mesmo para João Doido, aquela seria uma recuperação lenta. Assim que Dudu pintou na rua e fui logo contar a ele o que tinha ocorrido. E, naturalmente, ele se gabou de ter construído algo que nem mesmo João Doido era capaz de saltar. Eu disse: "Essa rampa é insaltável. Espero que ele desista dessa loucura, mesmo sendo quem é."